transformar a semente numa árvore que dá milhares de frutos, e cada fruto tem um número incontável de sementes. Ninguém mais pode fazer isso. E da mesma forma como o homem não pode fazer uma coisa tão pequena como essa, jamais vai poder fazer uma coisa maior. Então, Isaac Newton estudou muitas leis naturais e descreveu essas leis. Por exemplo, uma delas é a lei da gravitação universal. Nós entendemos que se nós pegarmos alguma coisa aqui e jogarmos, essa coisa vai permanecer um tempo no ar, mas depois ela vai cair. E nós entendemos que foi pouca força empregada. Não é essa a questão. É que independente da força empregada, por maior que seja a força que foi empregada, a força da gravidade sempre vai prevalecer sobre tudo aquilo que está orbitando em torno da Terra. Não tem como. É por isso que tem aquele ditado: tudo que sobe tem que descer. Não tem outro jeito. O impulso foi tão grande que subiu até as maiores alturas. Mas vai chegar ao ponto em que a força da gravidade vai prevalecer. E tudo vai ter que voltar para a Terra. Quem é que descreveu essa lei? Isaac Newton. Ele escreveu muitas outras leis. Tem a primeira lei de Newton, a segunda lei, a terceira lei e assim sucessivamente. Mas o que eu quero dizer para você é o seguinte: Isaac Newton foi um grande cientista. Viveu muito tempo. Desenvolveu inúmeras experiências. Mas quando estava bem perto da morte, ele falou: olha, eu sou apenas um menino. E passei a minha vida me divertindo, procurando encontrar uma concha mais bela, procurando descrever as pequenas coisas que eu vi, que eu pude tocar, que eu pude sentir, que eu pude observar. E enquanto eu estou aqui nessa brincadeira de uma vida, todo o oceano permanece desconhecido diante de mim. Olha que coisa impressionante. E aqui que entra a grande questão, irmãos. Jesus se manifestou com a missão de fazer com que nós conhecêssemos o Pai. De fazer com que nós estivéssemos, com base nesse conhecimento, num relacionamento íntimo e profundo com o nosso Pai. E alguns dos seus discípulos, alguns conviveram com ele 3 anos, mas ele tinha alguns primos, Tiago e João, primos de Jesus, que com certeza conviveram com ele muito mais do que os 3 anos. O Tiago, que era irmão dele, e o Judas, que também era irmão dele, não Iscariotes, conviveram com ele décadas. Mas um certo dia, Jesus estava conversando com os discípulos, falou: olha, eu vou voltar para o Pai. Vou preparar lugar para vocês. E eu voltarei e levarei vocês para que estejam comigo onde eu estou. E agora vocês já sabem para onde vou e conhecem o caminho. Mas, Senhor, qual é o caminho? Eu sou o caminho, disse Jesus, a verdade e a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Aí o Filipe perguntou para ele: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso nos basta. E Jesus disse para Filipe: eu estou convosco há tanto tempo e não me tendes conhecido. Olha para mim. Quem vê a mim, vê o Pai. Quem vê a mim, vê o Pai. Então Jesus mostrou que não apenas ele veio nos dar a conhecer o Pai, como revelar o Pai na sua essência e na sua plenitude, através da sua própria vida e pessoa.
que Deus faz, Jesus faz. E ele declarou isso. Tudo que o filho vê o pai fazer, o filho faz igualmente. Meu pai trabalha até agora e eu trabalho também. E chegou a dizer o quê? Eu e o pai somos um só. Agora, por que é que Jesus podia fazer essas afirmações? Porque à medida que ele caminhava com o pai dia após dia, que ele buscava o pai, ainda que ele não fosse a exata imagem do Pai Celestial, ele teria assumido muitas e muitas características do Pai. Por exemplo, se nós andarmos com Jesus dia após dia, temos relacionamento com Ele diário, estamos caminhando pela palavra dEle todo o tempo, nós vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele. Por quê? Porque vamos receber a sua influência na nossa vida. Vamos assumir os valores, princípios e pensamentos dEle. E isso, irmãos, é na verdade no que implica conhecer a Deus. Então, quando nós conhecemos a Deus, nós vamos nos tornando cada vez mais parecidos com Ele. Por quê? Porque nós estamos imitando o nosso Pai Celestial nas suas palavras, nos seus pensamentos, nas suas ações. E assim, a nossa vida vai ser marcada pela vida do Pai Celestial. Glória a Deus. Amém? Eu quero agora fazer uma referência muito específica a 2 Coríntios capítulo 2, do versículo 9 até o 12. 1 Coríntios 2, de 9 a 12. Porque aqui vai mostrar a extensão de tudo aquilo que nós podemos alcançar pelo nosso conhecimento do Pai Celestial e da sua proposta para a nossa vida, em nome de Jesus. Diz assim: mas como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles a quem ama. Mas Deus nos revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus ninguém conhece, senão o Espírito de Deus. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus, para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. Aleluia. O Espírito Santo, que vai até as profundezas de Deus, do ser de Deus, da pessoa de Deus, verifica lá no mais íntimo do Pai Celestial tudo aquilo que Ele tem planejado para a minha vida e para a sua vida. E Ele nos revela aquilo que está no coração do Pai. Coisas que os nossos olhos não podem ver, os nossos ouvidos não podem ouvir, o nosso coração não tem a condição de entender. Somente o Espírito Santo vindo, revelando, iluminando e fazendo um trabalho intenso dentro de nós. Ele vai nos preparando para receber essas verdades profundas e nos dando a condição de tomar posse de tudo aquilo que o próprio Espírito revelar como sendo nosso e que nos foi dado de maneira totalmente graciosa. Não temos que pagar coisa nenhuma, não temos que pagar nada. Algumas pessoas falam: mas existe um preço a ser pago. Não existe preço. O preço Jesus pagou. Existe agora o quê? O reconhecimento de que nós éramos servos de Satanás, éramos servos do pecado, e o Pai,
nos arrebatou da mão de Satanás e nos trouxe ao reino do seu Filho amado. E agora nós temos um novo Senhor. E nós somos servos desse novo Senhor. O que mudou? Não mudou a nossa posição de servos. Mudou o Senhor a quem servimos. Agora não mais Satanás. Agora não mais o pecado. Agora servimos a Jesus. Agora servimos a paz celestial. Agora somos servos da justiça. Agora os nossos membros são instrumentos de justiça. Mas continuamos tendo um Senhor. E aí que está a grande questão. O Senhor, qual é a função dele? Mandar. E o servo, obedecer. O que acontece, sabe o que é? É que nós temos a dificuldade de nos submeter. Simples assim. O grande problema do ser humano é, conforme alguém já comentou algum tempo atrás, lá nos anos 80, ele comentou assim: o grande problema é a luta do grande eu sou com o pequeno eu sou. O grande eu sou é o Senhor, e o pequeno eu sou é o servo. Então, para eu receber tudo aquilo que meu Senhor tem para mim, eu preciso assumir a posição de servo, porque o servo se humilha, e aquele que se humilha é exaltado. Agora entendam bem, só quem pode exaltar é o Senhor. Aleluia. E o Senhor só exalta aquele que se humilha. Aleluia. Mas o Senhor não vai humilhar o filho. É o próprio filho que tem que tomar a decisão de se humilhar. Esse pronome si é reflexivo. Entendeu? Quando eu falo fulano se matou, ele cometeu suicídio, ele matou a si mesmo. Quando eu falo fulano se humilhou, ele humilhou a si mesmo. Jesus se humilhou. E se humilhou como? Se esvaziando da sua divindade, assumindo a forma de homem, assumindo a forma de servo, porque o homem é servo. A posição do homem é de ser servo. A questão é, você quer ser servo de quem? De Satanás? Do pecado? Da iniquidade? Ou a outra opção, sermos servos de Deus. E como servos de Deus, nós devemos obedecer a Deus, cumprir o que Ele manda, fazer apenas aquilo que Ele determina que seja feito. E o restante, se a minha carne quiser fazer, eu digo não. Se o meu corpo quiser fazer, eu digo não. Se alguém quiser que eu faça, eu digo não. Por quê? Porque nós temos que assumir o compromisso assim, final, definido, definitivo e decisivo, de assumir a nossa posição de servo diante de Deus. Porque aí sim, toda barreira que existe, sabe quando você quer orar, mas não consegue? Você quer, assim, igual o pessoal fala, ter a consciência da presença de Deus, mas não sente nada. Sabe o que está faltando? Submissão. Humilhação. É por isso que a Bíblia diz: lança a tua boca no pó. Talvez ainda haja esperança. Aleluia. Mas se o homem não assumir essa posição de humildade diante do Criador de todas as coisas, se o homem não entender que de tudo que está escrito na palavra de Deus, conforme o resumo lá de Eclesiastes, de tudo que se tem dito, a suma é: honra a Deus e guarde os seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Tudo que está escrito se resume nisso. E um homem reconhecer: eu tenho um Senhor, eu tenho um dono, eu tenho alguém aqui que merece toda a minha obediência. E por que Deus merece toda a nossa obediência?
Primeiro porque Ele nos criou. Então, quando Deus quer fazer alguma coisa nessa vida e nós entendemos e compreendemos, nós temos que lembrar o que Paulo diz. Como que a coisa formada dirá aquele que a formou? Por que ele fizesse assim? Um caco de barro entre os outros cacos de barro. Nós temos que nos assumir como cacos, como pessoas que o Pai pega, coloca lá, sabe, na máquina e moe e dá a forma que Ele quer. Detalhe, irmãos, quando nós aceitamos isso de maneira espontânea e de maneira livre, todo o processo é muito mais rápido. Todo o processo você passa sim. Não posso dizer que você não sofre, não sofre sim. Porque todo esse arranjo que Deus precisa fazer em nós tem uma dor sim. Mas é tranquilo. Totalmente tranquilo. Agora, quando você passa por esse processo de ser moído, Ele dá a forma que Ele quer. E aí as coisas caminham de maneira fluida. Quando você, por exemplo, se prostrar diante do Pai para adorar ou para orar, a oração vai fluir. Quando você precisar de um socorro dele, o socorro vai ser imediato. Quando você precisar de uma providência, vai se clarear logo o caminho que você deve seguir. Por quê? Porque você está afinado com a vontade do Pai, em sintonia com a vontade do Pai. O que atrapalha o homem, o que atrapalha a mulher, é a insubmissão a Deus. A Bíblia diz: humilhai-vos perante a potente mão de Deus, e Ele a seu tempo vos exaltará. Não é no nosso tempo. Não é que a exaltação tem que vir amanhã ou depois ou mês que vem. Não, é no tempo dele. A seu tempo Ele exaltará. E se Ele não quer exaltar? Com certeza Ele vai exaltar sim. Pode ser que Ele não exalte aqui, mas a exaltação principal é quando Ele falar assim: muito bem, servo bom e fiel. Aleluia. Foste fiel no pouco, sobre o muito eu te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Não existe exaltação maior. O mundo não pode oferecer para mim, nem para você, algo maior que isso. Não tem como ele oferecer. Não está. Ele não tem o recurso para fazer isso. Nem que ele quisesse, ele poderia fazer. Agora, o nosso Deus tem tudo para nos dar. E Ele tem isso e muito mais para fazer na minha vida e na sua vida. Por que eu digo isso? Porque se você pegar o Lázaro, lá lembra o Lázaro da parábola, ele não teve exaltação nenhuma aqui. Viveu uma humilhação total. Além de não ter dinheiro nem para se alimentar, ainda era leproso. Era um mendigo leproso. Aí o rico vivia lá esplendidamente, as melhores roupas, os maiores banquetes. Agora eu pergunto para você: quem é que foi exaltado? O rico. Vai passar a eternidade no lago de fogo e enxofre. De que adiantou viver 50, 60 ou 70 anos, sabe, naquela opulência? Não adianta nada. E Lázaro entrou no gozo do Senhor. Aleluia! Vai viver diante de Deus por toda a eternidade, desfrutando daquilo que somente os filhos de Deus, que vivem o senhorio de Jesus Cristo em plenitude, poderão desfrutar. Por isso, o nosso convite para você nessa noite é que você se renda incondicionalmente ao senhorio de Jesus Cristo. Conhecer a Deus implica em dar a Deus o lugar que é devido a Ele. Porque entendam bem, é melhor não conhecer a Deus do que conhecê-lo
e não dá o lugar que ele deve ter na nossa vida. É por isso que a pessoa que conhece e não obedece vai ter uma punição maior do que aquele que nunca conheceu. Então, sim, conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Ele tem muito mais para nos dar. Há mais bens, diz Filipenses 1,6. Perdão, irmãos, Filemão 1,6. Há mais bens em Cristo para serem derramados sobre aqueles que querem viver uma vida eficaz nele. Amém? Se esse é o seu desejo, convido você para se colocar de pé e confessar isso diante do Senhor, com as suas próprias palavras, com a sua própria expressão. Houve um dia que 2 missionários estavam no campo, né? E aí então eles ouviram o urro de um leão, onde eles foram orar assim, pedindo que Deus livrasse. Mas assim, com o pavor que se apoderou deles, a oração dele foi o seguinte: leão, leão, livra-nos do Senhor. O que é isso? Você está orando errado. Você inverteu. E aí o leão deu um murro assim, o outro foi orar e falou assim: leão, leão, livra-nos do Senhor. E o que aconteceu? O leão passou por eles, pertinho assim, e foi como se nem tivesse vendo eles. O Senhor livrou. Não importou com o que falava na oração, porque o Espírito Santo sonda os nossos corações, intercede por nós com os inimigos e inexprimíveis, e faz com que as nossas orações sejam agradáveis ao Pai Celestial. Por isso, declare para Deus com as suas palavras, com a sua expressão, o desejo do seu coração de se render a Ele, de obedecê-lo, de glorificá-lo, de tê-lo realmente como Senhor, como aquele que é dono de sua vida, em nome de Jesus. Amém.